Olá, querido amigo, querido irmãos, é uma grande alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Meu nome é Tomé Guias e nesse canal aqui o objetivo é compartilharmos a palavra do Senhor e nós estamos aqui então gravando essa série de vídeos dentro da nossa programação dos 10 dias de clamor e 365 dias de oração. Você já tem aqui vários vídeos aqui disponibilizados que foram gravados pela graça de Deus e agora então nós estamos no nosso 7º dia. Olha só, chegamos no nosso 7º dia com mais um estudo importante para todos nós. E agora então nós hoje vamos falar sobre condições para receber o Espírito Santo. Ontem nós falamos sobre um tema muito importante. Encerramos a nossa sequência de estudo sobre o fruto do Espírito Santo. No dia 5 nós falamos sobre fruto do Espírito Santo, parte 1. E ontem, no 6º dia, nós falamos então, o tema foi fruto do Espírito Santo, parte 2. E aí onde nós vimos então quais são o que é o fruto do Espírito, quais são, né, qual é a lista que Paulo apresenta para nós sobre o fruto do Espírito. E aí então nós vimos que o fruto do Espírito são elementos essenciais da vida espiritual. Enquanto que o dom do Espírito Santo é uma capacidade, é uma habilidade, né, que Deus coloca sobre nós de forma sobrenatural para que nós estejamos melhores capacitados para servir na sua obra, seja através do canto, da pregação, do ensino, da profecia, das línguas e por aí vai. Então é para você melhor servir ao Senhor. Aí o fruto do Espírito Santo, ele tem a ver com o quê? Com uma transformação do nosso caráter. Tem a ver com a nossa natureza que é moldada para assim nós termos um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Então o amadurecimento, tem a ver com o amadurecimento da nossa experiência cristã. E o dom do Espírito Santo é a capacitação que Deus dá para nós de forma sobrenatural para melhor o servirmos, para que tenhamos uma igreja unida e que trabalhe ardentemente por Cristo para que ele retorne. Mas a questão é a seguinte: já vimos então que o fruto do Espírito Santo é algo importante. E a pergunta interessante aqui que nós precisamos fazer é: o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para que eu consiga ou para que eu possa ter o fruto do Espírito Santo em minha vida? Você já se fez essa pergunta em algum momento? O que você deve fazer para ter o fruto do Espírito Santo? Para desenvolver o amor, a fidelidade, a paciência, o domínio próprio. O que você deve fazer, afinal de contas? Porque muitas pessoas clamam, eu já conversando com várias pessoas, às vezes quando eu prego, né, em vários lugares, as pessoas falam: irmão, tem coisas que eu preciso largar, eu sou uma pessoa que tem esse problema, sou uma pessoa muito chata, muito ruim, sei lá das quantas, mas eu luto com Deus, eu choro, não consigo, eu faço alguma coisa, depois me arrependo. Então as pessoas querem ter o fruto do Espírito Santo. Todo mundo sabe que é importante ser uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais paciente, uma pessoa com domínio próprio, com fidelidade, com mansidão e por aí vai. E nós lutamos para termos esse fruto do Espírito, para termos o fruto do Espírito Santo em nossa vida. Mas a questão é a seguinte: por que às vezes a gente não consegue ter o fruto do Espírito Santo desenvolvido em nós? Se nós não conseguimos viver a experiência de poder vivenciar e ter o fruto do Espírito Santo em nossa vida, é porque talvez nós não estamos cumprindo as condições para o recebimento do Espírito Santo. Então nós precisamos então entender exatamente isso, porque o fruto do Espírito Santo ele vai aparecer em nossa vida a partir do momento que nós recebermos o Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, o resultado inevitável vai ser a produção do fruto do Espírito Santo. Sem a habitação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós não vamos poder ter o fruto do Espírito Santo. Nós não vamos poder ter amor, nós não vamos poder ter absolutamente nada. Pelo contrário, nós podemos inclusive estar desenvolvendo o quê? As obras da carne.
Então é importante o tema de hoje entendermos o que nós temos que fazer para recebermos o Espírito Santo. Então, ore aqui comigo e vamos estudar a palavra do Senhor. Querido Pai, nos abençoe neste estudo mais uma vez. Nos ajude, ó Pai, a entendermos as condições que precisamos preencher para o recebimento do Espírito Santo de Deus e, consequentemente, a produção do fruto do Espírito Santo. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Lucas capítulo 11 vai ser o texto base, então, desse nosso estudo, cujo tema é condições para receber o Espírito Santo. E você vai sair desse estudo aqui entendendo o que você precisa fazer a partir de hoje para receber o Espírito Santo. E quando você receber o Espírito Santo, você vai começar a viver com Cristo, a viver com o Senhor, e você vai começar a produzir o fruto do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. O que você precisa fazer então? Vamos ler aqui essa história, essa narrativa aqui que nós temos em Lucas capítulo 11, versículo 9 ao 13. Leia comigo aqui o versículo 9, fala assim, ó. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E aqui Jesus fala, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Olha só que descrição maravilhosa. Aqui está o segredo claro para recebermos o Espírito Santo. Então a gente não precisa de coisas mirabolantes, não precisa, começar a inventar. Você não precisa ir para a internet para descobrir o que você precisa fazer para ter o fruto, para receber o Espírito Santo. A própria palavra de Deus está dando para nós a receita para produzir, para recebermos o Espírito Santo de Deus. Você sabe, né? Quando você vai a algum lugar, você recebe uma receita para fazer algum prato, alguma comida gostosa. Então eu gosto muito de cozinhar sempre que posso, né? Na verdade, toda semana aí, principalmente aos finais de semana, a gente sempre dá um jeito, né, de fazer algum prato aqui em casa para comer aqui com a minha esposa e tal, e por aí vai. Eu sou angolano, então a gente faz de vez em quando vários pratos lá do meu país, lá de Angola e por aí vai. E você sabe que quando você recebe uma receita, você precisa guardar a receita. Eu vivo brigando com a minha esposa porque às vezes ela faz uns pratos legais, alguma coisa que eu gostei bastante, mas aí depois, outro dia eu falo, amor, lembra daquele prato que você fez, eu quero comer de novo, e aí a receita sumiu, entendeu? E aí tem que ficar lembrando o que usou, o que não usou, ou seja, a receita são diretrizes que você precisa seguir se você deseja ter aquele resultado esperado. Quando nós falamos sobre o batismo do Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo em nossa vida, nós precisamos cumprir algumas condições. Nós precisamos cumprir algumas condições, cumprir alguns requisitos. E a passagem que nós lemos, a partir do versículo 9, demonstra para nós nas palavras do próprio Cristo. Ou seja, o próprio Jesus Cristo, que era cheio do poder do Espírito Santo, ele está dando para nós a receita clara sobre o que precisamos fazer para termos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. E só para você entender um pouquinho o contexto, como é que Jesus chegou, como é que nós chegamos até aqui? Por que a palavra começou? Por isso vos digo. Se já começou o versículo aqui com o por isso vos digo, é porque vem alguma coisa lá atrás. Então, se você voltar um pouquinho no mesmo capítulo 11, o versículo 1 fala assim, ó. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar,
Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Então ele os ensinou. Ou seja, para Jesus começar a falar sobre, para Jesus apresentar as condições para recebermos o Espírito Santo, o contexto é exatamente esse. Jesus estava orando, porque ele tinha sempre os seus momentos de oração, ele tinha uma vida totalmente dedicada à oração. Ele não negociava os seus momentos de relacionamento com Deus, de relacionamento com o Pai. E ao longo de toda a Bíblia nós podemos ver que as pessoas que eram usadas pelo Espírito Santo de Deus eram homens e mulheres totalmente comprometidos com uma vida de oração, com uma vida de consagração. E isso não foi diferente com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então Jesus estava em seu momento de oração, Jesus estava orando, e os discípulos observando aquilo, um deles chegou para Jesus e falou: Jesus, ensina-nos a orar. Olha só que pedido maravilhoso. Olha só que coisa incrível. O discípulo não pede outra coisa. O discípulo chega para Jesus, ele vê o seu mestre orando e ele fala: Senhor, nos ensine a orar. Eu acredito que ele tenha ouvido, ele estava observando a forma como Jesus estava orando, a forma reverente com que era característica do nosso Salvador ao se colocar em direção ao Pai. O discípulo estava observando aquilo, sabe? Rapaz, olha como é que o Salvador ora. Olha as palavras que ele está pronunciando em seu momento de oração. Ele achou que aquilo era uma coisa maravilhosa, uma coisa extraordinária. E todos eles sabiam que o sucesso na vida e no ministério de Jesus era resultado da comunhão com o Pai. Então um deles não perdendo a oportunidade, se dirigiu para Jesus e falou: Senhor, nos ensine a orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Ele estava admitindo, se ele estava pedindo para que Jesus os ensinasse a orar, aqui vem então algo muito importante. É porque ele sabia que a maneira como eles oravam não era suficiente, ou a maneira como eles oravam não era uma maneira, talvez, a mais propícia possível, se assim posso dizer. Não era a mesma maneira de Jesus orar. Eles perceberam de alguma maneira que a forma como Jesus orava era diferente da maneira como eles oravam, ou da maneira que esse discípulo orava. Então você precisa entender aqui que a oração precisa ser uma coisa maravilhosa e precisa ser feita da maneira correta. E Jesus então apresenta o quê? Fala assim: então ele os ensinou a orar. Jesus ensina os discípulos a orarem. E aqui vem uma outra coisa importante que me vem aqui à mente, que essa aqui é uma característica, o que nós vemos aqui nessa narrativa é a característica dos verdadeiros líderes. O verdadeiro líder não é aquele que simplesmente fica apontando as coisas: faça aquilo, faça isso, faça aquilo, faça isso. Não é. O verdadeiro líder é aquele que influencia por meio do exemplo. Ele faz e as pessoas olham para aquilo e querem fazer a mesma coisa. Jesus, ele sempre ensinou os seus discípulos pelo exemplo, pelas atitudes. E aqui então o discípulo, vendo isso, ele fala: Jesus, nos ensine a orar. E Jesus ensina eles a orar, e ensina, por exemplo, aqui a oração do Pai Nosso. E não que todas as nossas orações devem ser a oração do Pai Nosso, mas a oração do Pai Nosso é uma oração modelo, que tem todas as características que toda e qualquer oração deve ter. Por exemplo, você vai começar a tua oração glorificando a Deus. Depois, na tua oração, a tua oração precisa ter o quê? Precisa ter esse desejo de ver o reino de Deus outra vez. Você vai ter na tua oração também os seus pedidos pessoais sobre a vida, sobre as questões do dia a dia e por aí vai. Então Jesus estava querendo mostrar qual é o conteúdo que deve ter toda e uma oração, como é que uma oração pode estar dividida, se assim posso dizer, para vocês melhor entenderem. Depois que Jesus termina a oração de pronunciar a oração do Pai Nosso, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, no versículo 5, Jesus ele conta uma história, apresenta uma ilustração,
onde ele fala, né, de um homem, né, que tem um amigo e que esse amigo vai lhe procurar meia-noite e fala que me empresta aí 3 pães porque chegou pessoa na minha casa de viagem e não tenho para dar para essas pessoas e tal. E ele começa a insistir com esse amigo, por favor, me dá o pão, preciso desse pão e tal. E aí então esse amigo, só para não ser mais importunado, então ele faz o quê? Pega tudo que, né, que tem e dá, né, para esse amigo que estava necessitando, que estava aí pedindo. E aí Jesus então, ele agora sim, entramos no versículo 9 e ele agora fala, por isso vos digo. Depois que ele conta essa ilustração, essa história aí, e agora ele fala, por isso vos digo, peçam também, ou seja, conforme vocês viram nessa história aqui, a pessoa foi insistente, clamou, buscou, sabe, importunou, tá? Falo da mesma maneira para vocês, então também peçam, batam, busquem, para que vocês recebam. Isso aqui significa o que para nós, irmãos? Que aqui já vem uma coisa muito importante sobre o que nós podemos fazer para recebermos o Espírito Santo. Então a primeira ideia que nós vemos aqui é que nós vamos precisar nos dedicar à oração de forma insistente. Insistente. De forma contínua. Ou seja, para que você receba o Espírito Santo de Deus, você precisa ser consistente na sua vida de oração e de relacionamento com Deus. Não é uma coisa que eu faço uma vez na vida ou de vez em quando, porque nós somos muito especialistas, né, nisso, em quebrar a nossa própria rotina, o nosso próprio relacionamento com o Senhor. E todos nós precisamos corrigir totalmente isso na nossa jornada espiritual. Então Jesus está falando que precisamos de ser insistentes no nosso relacionamento com Deus. Porque quanto mais nós somos insistentes nisso, mais nós vamos ter o nosso caráter sendo aí transformado. Então, a condição, agora, qual é a condição, Tomé, para que eu receba o Espírito Santo? Então, é pedir, buscar e bater. Jesus falou aqui, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essas 3 palavras têm apenas o objetivo de descrever uma coisa importante para nós, que precisamos buscar a presença de Deus. Que precisamos buscar a presença de Deus. É o objetivo desses verbos aqui que Jesus Cristo utiliza. Precisamos, então, esse pedir, buscar e bater é nada mais, nada menos do que, sabe, sermos consistentes na nossa vida de oração, nos nossos pedidos diante do Senhor. Então essa é a condição. Então a condição para recebermos o Espírito Santo de Deus é buscarmos a presença do Senhor. É pedir isso a Deus, sabe? É pedir isso a Deus. É bater a porta do céu por intermédio da oração, para que o Senhor nos ajude e nos batize com seu Santo Espírito. E quando nós fazemos isso, qual é o resultado? De buscarmos, de batermos. Qual é o resultado? O resultado, o próprio Jesus Cristo falou. O próprio Jesus Cristo colocou. Quando nós batermos, quando nós pedirmos, nos será dado. Quando nós buscarmos, nós encontraremos. Quando nós batermos, as portas se abrirão. Ou seja, para aquela pessoa que dedica a sua vida em um relacionamento com Deus, tanto por intermédio do estudo da sua palavra como por intermédio da oração, esta pessoa vai receber o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus fala que o versículo 12 fala que ou se lhe pedir um ovo, né, ele dará um escorpião e tal. Ora, se vós que sois maus, o versículo 13, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ou seja, diferentemente desse homem que, na história, que teve que ser importunado, né, para ajudar o seu amigo, Deus, ele é um Deus maravilhoso, ele é um Pai maravilhoso.
Vocês sabem que os pais, nós seres humanos, somos pessoas muito ruins. Nós sempre queremos fazer as coisas, sabe, para os outros de qualquer maneira e por aí vai. E Deus está querendo falar, Jesus está falando, o Pai Celestial é totalmente diferente dos seres humanos. Ele é rápido em atender as nossas orações. Ele está desejoso, está ansioso para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso pedido, para ouvir nós batendo a porta. E quando nós dedicarmos, se nós tivermos tempo para orar, Deus também terá tempo para quê? Para nos ouvir e muito mais do que isso, terá tempo para atender as nossas orações. E aí ele fala que o Pai, ele estará disposto a dar o quê? O Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Isso aqui é importante. Ou seja, o Espírito Santo de Deus virá apenas para quem? Para aquela pessoa que pedir. E o que significa pedir? É desenvolver uma vida de relacionamento com Deus e principalmente desenvolver uma vida de oração. Quando nós fazermos isso, o próprio Jesus falou que o Pai vai dar o Espírito Santo para as pessoas que assim fizerem. Deus é um Deus que quer dar o Espírito Santo para cada um de nós. Irmãos, eu vejo assim que Deus tem muitas bênçãos para cada um de nós, sabe? Mas o grande problema, se nós não estamos experimentando o Espírito Santo de Deus, é porque nós não estamos buscando o suficiente a presença do Senhor. Se nós ainda não somos batizados pelo Espírito Santo de Deus, é porque nós não estamos clamando. Nós não estamos vivendo uma vida de relacionamento íntegro e completo com o Senhor. A nossa vida espiritual é muito instável. Tem muitos, sabe, altos e baixos, sabe? Não por conta da natureza, porque a gente sabe que a natureza da vida espiritual, que é mesmo uma vida de luta, né, de batalhas, mas nós somos muito inconstantes porque o mundo chama a nossa atenção para todos os lados. E nós estamos sendo levados constantemente de um lado para o outro. E isso faz com que não tenhamos tempo para pedirmos, para buscarmos, para clamarmos ao Senhor, para pedirmos ao Senhor. Mas aqui nós entendemos que a partir do momento que nós fizermos isso, nós vamos começar a experimentar o que significa ter uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos fazer o quê? Ter uma dependência de Deus. Eu queria terminar aqui com duas citações. A primeira é de Parábola de Jesus, na página 71, onde lemos assim: Deus não nos diz, pedi uma vez e dar-se-vos-á. E ela continua dizendo, requer que peçamos, persistir incansavelmente em oração. A súplica persistente põe o peticionário em atitude mais fervorosa. Dá-lhe maior desejo de receber o que pede. Ou seja, não é apenas uma oração de 5 minutinhos que eu vou fazer aqui e aí já vou receber o batismo do Espírito Santo. É importante nós perseverarmos em oração porque isso demonstra o quão interessados nós de fato estamos, quão ansiosos e desejosos nós de fato estamos em receber o Espírito Santo de Deus. Por isso é que essa constância é fundamental para sermos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso é que essa mudança estratégica que a igreja fez no nome desse evento, antigamente que era 10 dias de oração, a igreja decidiu mudar de 10 dias de oração, do nome 10 dias de oração para 10 dias de clamor e 365 dias de oração, é uma forma de lembrar cada adventista do sétimo dia de que no começo do ano nós vamos ter 10 dias de clamor, ou seja, um momento intenso de busca pela presença de Deus, mas que depois além desses 10 dias de clamor, ao longo do ano todo, os 365 dias do ano, nós precisamos estar dedicados,
na comunhão com Deus, na busca pela presença de Deus. Então essa foi uma mudança assim maravilhosa e o nome do projeto ficou muito, muito bonito, né? Muito interessante e mais cheio de significado. Você vai ter um momento no começo do ano onde como igreja vamos estar reunidos para fazer esse evento de 10 dias de clamor, mas Deus espera que ao longo de todos os dias do ano estejamos buscando constantemente a presença de Deus. A segunda citação é do Comentário Bíblico Adventista, volume 5, na página 870. Lemos assim, ó. A condição não é para persuadir Deus. Isso aqui é muito importante. Então, o clamor, esse ato de você pedir, de buscar a presença de Deus, não é para persuadir a Deus. Deus sabe o que a gente quer. Né? Então, aqui fala, então a oração não é para persuadir Deus acerca de nossa vontade. Às vezes, é para descobrir a vontade dele a respeito dessa questão. Ele conhece as necessidades antes de pedirmos. Mais do que isso, ele sabe o que é melhor. Então, essa busca pela presença de Deus não é para informar a Deus, mas é para trabalhar o nosso próprio caráter, o nosso próprio amadurecimento espiritual. E você se lembre sempre que quando parece haver demora para encontrar-se o que se busca, deve-se perguntar se a dificuldade não está no suplicante. Ou seja, às vezes nós não estamos sendo batizados pelo Espírito Santo, conforme já frisei aqui, não é porque há falha em Deus, mas é porque nós não sabemos buscar, nós não estamos sabendo orar, ou então nós não estamos fazendo isso de forma suficiente. Então nós precisamos pedir, Senhor, por favor, me ajude a orar melhor. Me ajude a buscar melhor a sua presença. Que Deus abençoe grandemente você. Que venhamos a ter uma igreja consagrada, uma igreja que busque a presença de Deus, uma igreja que ore, uma igreja que clame, que busca, que bata, para que quando nós fizermos isso, nós vamos receber o batismo do Espírito Santo. Então, o que é que nós podemos fazer para sermos batizados pelo Espírito Santo? Dedicar uma vida de consagração e de relacionamento com Deus, seja através da leitura da sua palavra e da oração. Fazendo isso de forma constante e séria, nós seremos batizados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, pela oportunidade que tivemos de estudar a Tua Palavra, ó Pai. Te agradecemos pela oportunidade de nos aprofundarmos nesse tema tão importante, no qual entendemos que não há outro meio para recebermos o Espírito Santo de Deus, senão através do desenvolvimento de um relacionamento com o Senhor e de uma vida dedicada à oração. Nos ajude, ó Pai, para que consigamos buscar a Tua presença todos os dias. Porque sem exceção de ninguém, todos nós precisamos renovar a nossa vida espiritual. Precisamos orar mais, porque só assim nós seremos batizados pelo Espírito Santo. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.